Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu venho bater um papo com vocês aqui sobre o que as mulheres acham de homens que moram com os pais. Eu resolvi falar desse assunto, eu não sei se vocês gostam desse tipo de conteúdo, mas eu resolvi falar desse assunto porque é uma coisa que eu estava conversando hoje com uma pessoa e refletindo algumas coisas, eu decidi trazer esse assunto porque eu achei interessante. Então vamos lá. As estatísticas indicam que 60% dos homens demoram mais a sair de casa do que as mulheres, né? Ou seja, a grande maioria que demora mais a sair de casa são os homens, na faixa etária de 25 a 30 anos. O que acontece? Temos aí diversas possibilidades, diversas situações em que se aplicaria um caso desses, né? Existem vários tipos de pessoas que moram com os... Então, assim, isso é um ponto muito importante. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Existem aqueles tipos de pessoas que moram com os pais por comodismo. A pessoa, às vezes, tem 25, 30 anos, mora com os pais por comodismo, porque, às vezes, não trabalha. Tem esse tipo de pessoa, gente. E, enfim, mais pra frente eu vou falar um pouco sobre a minha convivência que eu já tive com esse tipo de pessoa. Mas, enfim... existem pessoas que moram com os pais com a idade de 30 anos e que não trabalham, não gostam de trabalhar, acham que o pai e a mãe já dá comida e casa e o básico, isso já é o suficiente. E um homem desse, gente, em um relacionamento é muito difícil, né? Porque se ele sair da casa dos pais dele ou se uma mulher ir pra casa dos pais dele, se a mulher ir pra casa dos pais deles, a mulher não vai ter liberdade. E nunca vai ter um homem de verdade. Agora, se a mulher pegar um homem desse e levar pra morar com ela, por exemplo, uma mulher de 30 anos independente que tem a sua casa, ela pega um homem de 25 a 30 anos e leva pra morar com ela, um homem que nunca trabalhou na vida, um homem que não tem vontade de trabalhar, ela vai simplesmente fazer o papel que os pais faziam, né? E você pegar uma pessoa pra compartilhar uma vida com você, que é autodependente, uma pessoa que não vai te dar... Porque relacionamento, gente, infelizmente, é troca. Então, assim, quando você tem um filho, uma criança, você deixa de viver uma parte da sua vida para se dedicar àquela criança. Mas você, como uma mulher adulta, você vai deixar de ver a sua vida, ou você vai se esforçar e se empenhar ao máximo de trabalhar para estar, tipo, sustentando uma pessoa. Isso não faz sentido, né? Não faz sentido, gente. Assim, eu, pelo menos, não vejo sentido nisso. Eu acho que isso é uma coisa ruim, é uma coisa tóxica. Mas, enfim... existe esse tipo de pessoa. Existe o tipo de pessoa que mora com os pais, mas tem responsabilidades, que é uma coisa válida, porque hoje em dia nós vivemos num país em que as coisas estão extremamente caras. Assim, você morar sozinho não é simplesmente você pegar suas coisas e morar. Você tem que contar o valor que tá o salário pro valor que você vai pagar muitas vezes de aluguel, contas de dentro de uma casa, um armazém que... E assim, resumindo, no final do mês, todas as contas de uma casa, com muitas vezes o aluguel que a pessoa tem que pagar, vai se tornar um valor, às vezes, maior do que ela recebe no mês. Então, assim, se torna uma coisa super inviável e às vezes até mesmo impossível. Mas se uma pessoa, ela mora com seus pais e tem a sua responsabilidade de todo mês ajudar... Nossa, meu cachorro é terrível. Tem aquela responsabilidade de ajudar a pagar uma conta de luz, ajudar a fazer uma feira, um mercado, né? Então, assim, a pessoa, ela tá ali naquele lugar, naquela casa, mas tá contribuindo financeiramente com os gastos dela, independente se ela tem 25, 30 anos, né? Então, assim, é uma situação válida, porque muitas vezes essas pessoas podem ter um propósito, né? De futuramente estarem abrindo um negócio ou estar juntando dinheiro, porque às vezes morando dentro da casa dos seus pais, por mais que a pessoa gaste com alguma coisa, assim, auxiliando ali em algum dos seus gastos, seja na luz ou seja na feira, no mercado, não vai ser um gasto tão grande como se ela morar sozinha. Então, muitas vezes, sobra um dinheirinho pra pessoa estar juntando. Às vezes, a pessoa tá estudando e, às vezes, a faculdade é paga, a escola é paga. Então, assim, sobra um dinheiro pra ela estar investindo em algo futuro, né? Ou em uma casa, ou em uma empresa, alguma coisa, um meio autônomo de trabalho. Então, assim, isso é uma coisa válida, porque independente de qualquer coisa, a pessoa, ela tá tendo ali uma responsabilidade. Lembrando, gente, que não importa se é homem ou se é mulher. Quando você mora
com seus pais, a sua vida é uma vida diferente. Você deve satisfações para os seus pais porque eles são os donos da casa. Você não teria aquela mesma liberdade de como se você morasse sozinho, né? Eu, por exemplo, eu me sinto constrangida no sentido de antigamente, quando eu era solteiro. Às vezes você conhece uma pessoa e vai pra casa da pessoa e vai dormir lá. Aí você acorda de manhã, chega na cozinha, você já topa com o pai, com o irmão. Tipo, você nem conhece a família da pessoa. Aí você já encontra todo mundo na cozinha. Tipo assim, é uma coisa constrangedora. Por mais que a família seja liberal, é algo meio constrangedor, né? E, assim, você não vai poder fazer muito barulho. Tipo assim, tudo tem que ser mais, né? Porque é constrangedor, tanto pra mulher quanto pro homem. Talvez o homem não ligue tanto, mas mesmo que ele nem conheça a família direito, é constrangedor pra mulher. Talvez nem pra todas, mas eu acho constrangedor. Mas enfim, e tem também uma outra questão, que é a pessoa que mora com os pais e que cuidam dos pais. Então essa pessoa, ela tá fazendo isso com uma responsabilidade maior ainda. Então assim, isso é uma coisa bacana. Então aí a gente consegue ver alguns casos diferentes, né? O primeiro caso é o caso de uma pessoa que mora com os pais, que não tem responsabilidade nenhuma, que não gosta de trabalhar, que fica só nas custas dos pais, ou seja, uma pessoa imatura que é como se fosse um filho pequeno, né? Para um relacionamento, uma pessoa dessa iria ter que ser cuidada pela mulher e sustentada pela mulher. O segundo caso é uma pessoa que tem propósito e mora com os pais, né? Que tem um propósito ali de futuramente estar conseguindo, conquistando alguma coisa e, portanto, mora com os pais, tendo em vista que ela tem responsabilidades em casa, de arcar com seus gastos, que é algo válido. E temos o terceiro caso, que é uma pessoa que cuida dos pais, que é uma coisa muito bacana de se fazer, né? Que é um outro caso também. Então, assim, uma pessoa dessas para um relacionamento, o que isso tem a ver com o relacionamento? Gente, essas características dessa pessoa vai dizer tudo sobre ela no relacionamento, né? Porque isso também depende um pouco da criação da pessoa, porque tem aqueles pais que mimam os filhos a ponto de não deixarem eles fazerem nada sozinhos e eles criam o filho para ser dependente de uma babá, né? Independente se o cara tem 30 anos, é um adulto, a mãe cria ele para ter uma babá. E é isso que uma mulher vai se tornar na vida desse homem, uma babá, né? Infelizmente, hoje em dia, ou felizmente, né, as mulheres não querem ser babás de homens, né? Porque as mulheres, elas vêm conquistando a sua independência cada vez mais e mais, e não é fácil, gente. Tem que trabalhar muito, e isso demanda tempo e a vida da gente, isso vai sugando a nossa vida, né? Mas a gente depende do trabalho para viver, para ter aí a gente depende disso para ter o sucesso, para ter as nossas realizações, as nossas conquistas. Então, assim, gente, a luz tá ficando ruim é porque eu tô bem na janela da minha casa e tá ficando à noite. Mas aí, o que acontece? Num relacionamento, esse tipo de pessoa, ela... Tipo assim, esses tipos de pessoas vão ser diferentes tipos de pessoas. Ou esse primeiro caso aí vai ser aquela pessoa extremamente dependente que você vai ter que ser a mãe da pessoa, né? E isso para uma mulher é difícil porque, gente, ser mulher não é fácil. Você ter uma casa, você ter que cuidar de uma casa já é muito difícil. E você ter que fazer isso trabalhando e sustentando uma segunda pessoa dentro da sua casa torna a sua vida muito difícil. Então, se for para você ter uma casa, sustentar uma pessoa dentro da sua casa e ainda cuidar da sua casa, é melhor que você fique sozinho. É tipo aquele ditado, antes só que mal acompanhada, né? Tem pessoas que se prestam a isso, mas assim, gente, isso aí é uma opinião minha, né? Minha opinião como mulher, como Samara. E aí o que acontece? Temos esse outro caso, que é uma pessoa que se presta ali a ajudar. Então, ela vai ser uma pessoa que, de certa forma, vai ser parceira quando tiver um relacionamento, né? Porque eu tô falando de relacionamento, não é só na questão do namoro, né? Eu falo na questão também de morar junto, de, sabe, de convivência, assim, uma convivência mais próxima. E aí o que acontece? Tem essa questão, entendeu? Então, assim, tem aquele tipo de homem que não sabe fazer nada em casa. Imagina uma mulher que casa com esse homem. Um homem que ela vai ter que limpar a bagunça dela e do cara e ainda ter que trabalhar
Entendeu? Então, assim, é muita coisa. Então, eu acho que nos dias atuais, um homem. E assim, nos dias atuais, os homens, eles têm que saber fazer de tudo em casa. Eles têm. Porque não é só a mulher que tem obrigação. A não ser que o cara seja muito bem de vida e só ele trabalhe e a mulher fique em casa. Aí a mulher vai cumprir com alguns deveres de casa pra não ficar totalmente à toa também, né? Então, assim, mas eu acho que uma mulher ela não deve ser o tipo de pessoa que fica sempre sendo a mulher de casa, só aquela mulher do lar. Porque um relacionamento ele pode não ser pra sempre, né? E aí, se você for aquela mulher acomodada, que fica só cuidando da casa enquanto o marido traz o sustento pra casa, se no dia da manhã esse relacionamento não der certo, e aí? Você nunca vai ter trabalhado, ou você vai ter ficado afastada no mercado de trabalho e vai ficar em uma situação complicada. Então, temos essa questão aí também, né? E assim, gente, tem aquela questão do homem que é super dependente, aquele homem que sai de casa, às vezes, muito cedo, né? E já vai morar sozinho, vai pagar aluguel, vai pagar suas contas, vai se autossustentar, vai sobreviver por aí pelo mundo. E assim, esse tipo de homem, é claro que ele amadurece mais rápido, entendeu? Em questões de experiências de vida mesmo, ele amadurece mais rápido. Eu tenho 2 relatos pra contar. Eu já namorei com uma pessoa há muitos anos atrás, um ex-namorado, que na época ele tinha seus 30 anos, como diz nessa pesquisa mesmo, né? Que é uma coisa verídica que eu sei, que eu já passei por isso, que tinha seus 30 anos e eu fui morar com ele. A minha cabeça só tinha minhoca, né? E na época eu estudava e trabalhava. E eu achei que eu ia mudar a pessoa, né? Aquele parafuso que solta da mente da gente. E assim, gente, eu me envolvi com essa pessoa, eu fui morar com essa pessoa e foi mais um ato assim de. Um ato muito antecipado, eu não deveria ter feito isso. Na época, os meus pais muito rígidos, evangélicos, brigando muito comigo porque eu gostava de sair pra festa, né? E eu fui uma pessoa que eu nunca fui de sair porque eles não gostavam e tal. E aí eu descobri o que era sair e tal, e eu gostei, eu queria sair, não podia sair, não podia ir pra festa, não podia fazer nada, era aquela falazada, sabe, aquela coisa mais, né? O território é deles, eu tenho que respeitar. Então era esse ditado, né? E aí eu fiz isso, eu amiguei, né? E, gente, sabe, aquela pessoa que você acha que você vai mudar a pessoa, você não muda. A pessoa com 30 anos nunca trabalhou na vida e não gosta de trabalhar, tipo, chegou ao ponto da pessoa arrumar e a pessoa arruma o serviço e não quer ficar no serviço. E, tipo assim, a pessoa ainda tem a audácia de falar que já tem tudo que precisa, que a mãe já dá tudo que precisa. Isso é bizarro, né? Porque nem se eu tivesse uma mãe rica e um pai rico, eu ia querer ser codependente 100%. Eu não ia querer. Eu ia querer ter minha independência. Eu ia usufruir do dinheiro deles pra eu me instruir, pra eu estudar, pra eu ter uma profissão. Isso daí facilita muito mais, né? Não ficar sendo uma pessoa totalmente dependente. E, tipo assim, gente, na questão da minha família, não era só questão de sair de festa, não. Era questão, assim, questão de tudo. Meus pais evangélicos, eu não podia usar uma roupa que eu queria, que eles brigavam. Eu entendo eles lá, é a cultura deles, tudo bem. Tipo assim, eu não podia usar uma calça, eu não podia usar um short, eu não podia usar uma blusinha assim, eu não podia. Sabe? Era essa coisa chata, isso daí foi me irritando. E eu queria a minha independência, mas eu busquei ela de maneira errada. Assim, na época, eu tava estudando, né? Eu fazia enfermagem e eu trabalhava com minha mãe na época no salão dela. E assim, era um dinheiro que dava pra mim comprar as minhas coisas, que dava pra mim pagar algumas continhas que eu fazia, mas não era um dinheiro que dava pra mim me autossustentar, pra mim pagar um aluguel. E eu tava estudando e fazendo estágio, não tinha a menor condições de eu trabalhar em um emprego de horário estendido, de horário normal. E assim, simplesmente não tinha condições. E eu procurei essa independência de maneira errada. Eu fui morar com uma pessoa que não tinha menor dependência, não tinha independência nenhuma. Ela era dependente da mãe. Então, assim, a mãe fazia compra, a mãe pagava as contas da casa. Era assim, sabe? Uma coisa bem bizarra. E eu aprendi da pior maneira.
Eu aprendi da pior maneira que conviver com gente assim é difícil, porque além da pessoa não ter amadurecido nessa questão de querer ser independente, a pessoa ela também não amadurece em várias outras questões, entendeu? Então não foi só isso que levou ao fim de um relacionamento. Então assim, a pessoa ela meio que é mais infantilizada. Então assim, conviver com uma pessoa assim não é fácil, não é fácil. E aí eu tive diversos outros namoros, né? Chegando até no meu marido, que é um oposto, totalmente oposto. Meu marido, com 17 anos, já foi morar sozinho. Ele trabalhava ganhando salário e ele era um ótimo administrador porque ele pagava aluguel, morava em uma kitnet, pagava aluguel baratinho e trabalhava muito, fazia muita hora extra para conseguir dinheiro, né? Porque na época ele era mais novo e gostava de sair também, comprar as coisas dele. E ele tinha carro e ele tinha moto. É claro que era tudo bem simplesinho, tipo, tudo bem simples. E assim, isso que eu tô falando do meu marido, na época eu nem conhecia ele, né? Eu vim a conhecer ele muitos anos depois, quando ele já tava com 30 e poucos anos. Mas assim, esse histórico dele, da mãe dele, ter divorciou do pai e, e ela teve um outro relacionamento e aí ele quis buscar essa independência dele, né? Porque eu queria essa independência também e não tive essa condição, essa coragem que ele teve, que foi simplesmente morar sozinho, porque não é fácil, é difícil. Ele já passou os apertos dele, já passou as dificuldades dele, mas assim, são experiências de vida que fizeram ele crescer como pessoa, como ser humano e se estruturar como a pessoa que é hoje. Então, assim, ele é uma pessoa que conquistou muitas coisas ao meu lado, porque ele não tinha casa própria, hoje em dia a gente tem. Assim, então assim, eu acredito que é isso que seja saudável no relacionamento, é a pessoa compartilhar de uma vida e um apoiar o outro. Porque, por exemplo, ele é do tipo de pessoa que, como começou a morar cedo, muito cedo sozinho, ele sabe fazer de tudo em casa, ele sabe fazer comida. Ele fica com raiva de mim porque eu falo que a comida dele não é muito boa. E não é uma comida muito boa, mas é uma comida. Mas ele sabe fazer de tudo, ele sabe arrumar casa, inclusive ele me ajuda muito na época que eu tava trabalhando muito mesmo, que eu tava trabalhando no hospital, que eu fazia vários plantões de 24 horas e eu ficava muito cansada. Ele fazia comida, ele lavava vasilha, arrumava, dava uma arrumadinha na casa e aí mal, uma vez por semana, eu vinha e fazia aquela faxina completa, porque eu ficava muito cansada, sabe? Mas agora eu tô mais tranquila, então eu consigo fazer as coisas melhor. Então, assim, essa é a questão. Essa é a questão. Um relacionamento, para ele ser longo e duradouro, ele tem que ser um bom relacionamento, porque senão as pessoas elas não conseguem conviver. Você conviver com um homem que, na verdade, vai fazer parte da sua vida como se ele fosse uma criança, uma pessoa que você tem que ficar andando atrás dele, limpando a bagunça dele e ainda tendo que correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos e trabalhando dentro e fora de casa. Então, assim, chega um ponto que a pessoa cansa e ela não aguenta mais, né? Então, assim, o meu relacionamento eu considero um relacionamento muito saudável, porque a gente tem uma dependência um do outro, mas é uma dependência de afeto mesmo. Não chega a ser uma dependência de financeira, né? Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu ajudo ele em tudo. Ele não faz nada sozinho. A gente tem uma casa paga, quitada, tem uma moto, tem um carro. Mas assim, a maioria das coisas, por exemplo, a moto e o carro, a gente financiou. E assim, eu ajudei a pagar sempre. Inclusive agora eu tô pagando as parcelas do carro, né? Então, assim, já tá acabando. Mas eu tô pagando. As da moto, eu ajudei a pagar também. A casa, ele comprou a casa com o acerto de uma firma que ele teve. Inteirou, né? Deu uma inteirada. E aí eu peguei e ajudei na reforma também em algumas coisas. Tipo assim, igual a casa não tava em bom estado, né? Teve que reformar a casa toda. A cozinha é a parte que eu mais arrumei primeiro no início. E eu fiz os armários planejados. Então, assim, né? Eu ajudei em tudo. Então, assim, ele não foi um homem que ele pegou e fez tudo sozinho. Não, eu ajudei ele. E da mesma maneira, ele me ajudou. É um ajudando o outro, né? E assim, isso
faz um relacionamento se tornar saudável, porque se um relacionamento ele for um tipo de relacionamento em que a mulher tem que sustentar o homem ou vice-versa, eu vou até fazer um vídeo depois, eu não sei se vocês vão gostar desse tipo de vídeo, mas eu vou fazer um vídeo depois falando sobre por que mulheres não devem depender de homens, né, de um marido ou qualquer coisa do tipo. Aí o que acontece? Imagina, uma situação de que um homem é totalmente dependente da mulher, vai chegar um momento em que ela vai se cansar. Ou então ela não vai nem querer encarar essa situação, né? Então, assim, relacionamentos assim com pessoas assim são relacionamentos que ficam cansativos, né? Então eu acho que não é saudável a pessoa ela se acomodar demais e ela se acostumar a ser acomodada dessa maneira com os pais para não querer ser acomodada lá na frente com a mulher, né? Então é isso, gente. Essa é a minha opinião aí. E eu acho que o ser humano, ele tem que procurar a sua independência para achar o seu lugar nesse mundo, né? E ele tem que ser autorresponsável pela sua própria vida, né? Ele tem que ser responsável pela sua própria bagunça. É sempre um ajudando o outro. Se você mora com uma outra pessoa, se você é uma dupla, entendeu? A pessoa, ela é uma dupla com você e você é uma dupla com ela. Então, tem que ter esse raciocínio, né? De estar lavando, ajudando a lavar uma vasilha, fazer qualquer coisa dentro de uma casa, sabe? Não deixar a toalha espalhada, meio espalhada. Não, tem que um ajudar o outro para esse relacionamento ficar saudável, para não se tornar cansativo, pesado demais para uma pessoa. E geralmente tem pessoas que têm uma criação que ficam fixadas nesse ponto, que a mulher é obrigada a cuidar do homem como um bebê. E isso é errado. Sempre foi errado, porém agora está explanado de maneira bem explícita que isso é errado. Então o cara tem que entender que se ele é um adulto e ele mora com outro adulto, os dois têm deveres e obrigações iguais, né? Então, cada um tem que ter a sua responsabilidade, tanto financeira como mesmo de ajuda dentro da casa, porque a casa, ela produz muito trabalho, né? Uma casa, ela, nossa, cozinha, banheiro, gente, pelo amor de Deus, é serviço que nunca acaba. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. É só uma reflexão, uma conversa, um bate-papo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto, né? É claro que cada caso é um caso específico. Eu tô falando resumido de maneira geral, assim, só deixando uma opinião minha mesmo. Mas aí deixa as suas nos comentários aí também. E é isso. Se inscreve pra dar aquela força, deixa o seu like. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.